Olá, hoje nós vamos para o capítulo 14 do livro dos Provérbios. Ainda nós estamos na primeira coletânea salomônica, e eu lembro a você que a primeira coletânea salomônica são textos atribuídos a Salomão. E são apresentados geralmente em forma de dísticos, de ditos, de ditados, provérbios, que popularmente nós chamamos de Provérbios de Salomão, coisa que acabou dando nome para o livro todo, Provérbios de Salomão. Mas o livro não chama Provérbios de Salomão, o livro chama só Provérbios, Provérbia, dado na tradução latina. Eu quero lembrar você que as sabedorias aqui apresentadas são as sabedorias sempre em consonância com a lei e os profetas, mesmo que elas tenham sido influenciadas por outras culturas e também por outras religiões de então, mas todas elas são baseadas ali e fundamentadas na lei dos profetas. É importante lembrar que nós temos que contextualizar, para que a gente não de repente use textos que relatam para a gente certas tradições culturais aí daquela época e a gente querer de repente colocar isso no nosso dia. A Bíblia tem que ser contextualizada, Aquilo que a gente lê fora do contexto vira pretexto, viu? Texto fora do contexto vira pretexto, tá bom? Pretexto para, de repente, ser preconceituoso, pretexto para excluir as pessoas, então cuidado. Então a Bíblia tem que ter muito cuidado para ser lida, muito cuidado para ser lida, Senão a Bíblia se torna um livro que pode ser perigoso. Por isso que eu tenho muito cuidado de ler a Bíblia com vocês, pesquisando na exegese, na arqueologia, na hermenêutica, entendendo os textos. Eu volta e meia, eu vou lá no original, trago o original para vocês, Por quê? Porque tem que ter muito respeito com a palavra de Deus, muito respeito. Não é pegar a Bíblia aí e ficar simplesmente lendo a Bíblia e querendo aplicar a Bíblia como se fosse um livro que pudesse machucar as pessoas, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, hein? Dá um like no vídeo, isso é importante, se inscreva no canal e convide mais gente para ler a Bíblia com a gente, tá bom? Gente, o capítulo 14, então, você sabe que a coletânea salomônica, cada versículo é um ditado que às vezes não tem muito a ver com outro versículo, É um ditado que você usa para trazer uma sabedoria, uma compilação de uma sabedoria. A senhora sabedoria edifica a sua casa, a senhora loucura destrói a sua com as próprias mãos. Quem caminha direito teme o Senhor, o que anda desviado o despreza. A boca do nécio encerra a vara para seu orgulho, mas os lábios do sábio são uma proteção para si mesmo. Onde não há bois, a manjedoura está vazia. A abundância da colheita provém da força do gado. A testemunha fiel não mente, a testemunha falsa profere falsidades. O mofador é o zombador, O mofador busca a sabedoria, mas em vão. Ao homem entendido, a ciência é fácil. Afasta-te da presença do tolo, em seus lábios não encontrarás palavras sábias. A sabedoria do prudente está no cuidar do seu procedimento. A loucura dos insensatos consiste na fraude. O insensato zomba do pecado. A benevolência de Deus é para os homens retos. O coração conhece suas próprias amarguras. O estranho não pode partilhar de sua alegria. A habitação dos pérfidos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece reto ao homem, seu fim, porém, é o caminho da morte. Mesmo no sorrir, o coração pode estar triste, a alegria pode findar na aflição. O extraviado será saciado com seus próprios erros, o homem de bem com seus atos. O ingênuo acredita em tudo que se diz, o prudente vigia seus passos. O sábio teme o mal e dele se aparta, mas o insensato que se eleva dá-se por seguro. O homem violento comete loucura, o dissimulado atrai a si o ódio. Os ingênuos têm por herança a loucura, os prudentes a ciência como coroa.
Diante dos bons humilham-se os maus, e os ímpios ante as portas do justo. Até mesmo ao seu companheiro pobre é odioso, numerosos são os amigos do rico. Quem despreza seu próximo comete um pecado. Feliz aquele que tem compaixão dos desgraçados. Porventura não erram os que maquinam o mal? Os que planejam o bem adquirem favor e verdade. Para todo esforço há fruto. Muito palavrório só produz penúria. Para o sábio, a riqueza é uma coroa. A loucura dos insensatos permanece loucura. A testemunha fiel salva vidas. O que profere mentiras é falso. No temor do Senhor, o justo encontra apoio sólido. Seus filhos nele encontrarão abrigo. O temor do Senhor é uma fonte de vida para escapar aos laços da morte. A multidão do povo é a glória de um rei. A falta de população é a ruína de um príncipe. O paciente dá provas de bom senso. Quem se arrebata rapidamente manifesta sua loucura. Um coração tranquilo é a vida do corpo, enquanto a inveja é a cárie dos ossos. O opressor do pobre ultraja seu Criador, mas honra-o que se compadece do indigente. É por causa de sua própria malícia que cai o ímpio. O justo, porém, até na morte conserva a confiança. No coração do prudente repousa a sabedoria. Entre os tolos ela se fará conhecer. A justiça enaltece uma nação. O pecado é a vergonha dos povos. O servidor inteligente goza a favor do rei, mas sua ira fere o desonrado. Você entendeu que interessante? Que cada versículo é um ditado, cada versículo é uma sentença, um provérbio. Como eu disse para você, às vezes um não tem nada a ver com o outro, mas todos eles trazem aqui uma sabedoria muito densa, né? Então, atrás de cada provérbio, atrás de cada ditado, existe uma grande sabedoria, né? Que envolve cultura, teologia, que envolve a religião, né? Então, é muito importante que a gente possa olhar para os provérbios e beber dessa sabedoria. Lembrando que muito dos mestres, né, educavam seus discípulos com os provérbios. E também os provérbios são usados pelos pais, pelos professores, né, por aqueles que têm responsabilidade por alguém, de ensinar através dos provérbios. Eu queria muito que você agora pudesse vir comigo alguns, só para eu explicar alguma coisa aqui, porque é importante a gente entender as diferenças. Deixa eu falar uma coisa, olha que coisa. O versículo 1, deixa eu te explicar uma coisa. A senhora sabedoria edifica sua casa. A senhora loucura destrói com suas próprias mãos. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Normalmente, a sabedoria é vista no livro dos provérbios como uma pessoa, é personificada. Tanto é que você viu lá no comecinho do livro dos provérbios aquela história, a sabedoria construiu a sua casa, como se fosse uma pessoa construindo a sua casa. Tudo bem, lá era assim. Aqui no capítulo 14, deixa eu te explicar. No capítulo 14, não está falando da sabedoria personificada, não. Aqui está falando da mulher sábia, em contraposição com a mulher tola, né, insensata. Então, olha aqui, diga um novo comigo. A senhora sabedoria edifica a sua casa. Ou seja, a mulher sábia, e na verdade o original está mais assim, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela faz a sua casa linda. Enquanto que a mulher insensata ou a mulher louca tal, destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Né? É interessante isso, porque eu estou falando para a gente fazer a diferença, porque uma coisa é quando o livro mostra a sabedoria como uma pessoa. Aqui não. Aqui está falando da mulher sábia e da mulher tola, da mulher sábia e da mulher insensata. A mulher sábia constrói a casa. A mulher insensata destrói com as suas próprias mãos.
Isso aqui é interessante lembrar, que o livro do Provérbio fala muito da mulher que é sábia, da mulher prudente, da mulher isso, da mulher aquilo e tal. Quase deixando toda a responsabilidade para a mulher, né? Se der errado alguma coisa na família, a culpa é da mulher, né? Não é do homem, não, né? Mais ou menos assim, né? Então, tanto é que a gente vai terminar o livro dos Provérbios com o capítulo 31, trazendo sobre a mulher de valor, né? Pode ver aqui, ó, daqui a pouco a gente vai no capítulo 31, você vai ver interessante. No capítulo 31 fala da mulher, né? Da mulher de valor, da mulher de valor. É uma maneira muito bonita de mostrar que a casa é mantida pela mulher. E a gente sabe que o esteio da casa, a gente sempre fala, né? O esteio da casa é mulher sim, mas nem toda a responsabilidade na casa deve ser da mulher, né? Às vezes a gente traz muito arraigado em nós, talvez essa coisa, deu errado uma coisa, por causa daquela mulher, porque a mulher não, mas nem sempre é assim. A responsabilidade é do homem e da mulher, tá bom? Mas aqui nesse primeiro versículo, ele fala da mulher, da importância da mulher para que a casa seja edificada, né? E o livro dos Provérbios, como eu disse, vai terminar justamente trazendo sobre a mulher ideal, mulher perfeita, mulher sábia, né? Tá bom? Vamos lá, no versículo 4, é só para a gente entender. Olha, onde há bois, a manjedoura está vazia. Manjedoura é o coxo, né? Onde há bois, o coxo está vazio. A abundância da colheita provém da força do gado. Então aqui está falando assim, onde tem boi, sempre o coxo está vazio. Por quê? Porque o boi come o que está no coxo. Mas, se não tiver boi, não tem colheita. Então, a abundância da colheita vem da força do gado. Então, você tem que ter gado para que possa plantar, para que possa colher. Se não tiver gado, você não tem colheita. Então, não adianta nada você ter aí o coxo cheio, sem gado, que vai ficar sem nada daqui a pouco. Então, mais ou menos isso, que é, ao invés de economizar, né, não comprando gado, então é melhor investir, né? Como se fala assim, ao invés de você ficar economizando aí, e não comprando o gado que possa comer aí o feno no coxo, é melhor você investir, então. Invista, né? Então, mais ou menos é isso. Versículo 19, você viu que interessante? Porque os ditados, os temas que aparecem aqui, são temas do dia a dia, da casa, do trabalho, da roça, né? São elementos do cotidiano daquelas pessoas transformados em sentenças de sabedoria. Versículo 19, aqui é uma coisa muito interessante o versículo 19, deixa eu te explicar. O versículo 19 traz para a gente aqui, o homem, 19, diante dos bons humilham-se os maus e os ímpios ante as portas dos justos. É muito interessante, isso aqui é um tema muito presente, principalmente nos profetas, de que um dia os justos não mais vão se prostrar diante dos seus opressores, né? E a esperança por uma reviravolta. Por quê? Sempre na Bíblia a gente vê que o justo está na porta de uma pessoa poderosa sendo humilhado, né? Se você lembrar, lá do livro de Esther, o Mardokai, né, ficava sempre na porta do rei lá, né, humilhado. Um dia dá uma reviravolta e ele não mais fica prostrado na porta do rei, né? Passa a ser alguém que tem um cargo junto do rei. Então, essa esperança de que um dia tudo vai mudar, o justo não mais vai ficar na porta humilhado, ele não vai ser mais tratado como qualquer um. Então, essa é uma esperança, né? Essa é uma esperança que traz aqui o livro do Provérbio, aqui, diante dos bons, humilham-se os maus. Então, isso é uma esperança. Um dia os maus vão se humilhar. E os ímpios, né? Os pecadores, diante das portas dos justos. É uma esperança profética, né? Os profetas sempre dizem isso. Vai chegar um dia que os justos vão se ajoelhar, que os justos não mais vão sucumbir e ajoelhar diante dos maus. E o versículo 25
O versículo 25 traz para a gente uma grande verdade, como todo o livro do Provérbio. A testemunha fiel salva vidas, o que profere mentiras é falsa. A testemunha fiel, quem fala a verdade, vai sempre provocar vida. Quem fala mentira provoca morte. Outro tema recorrente no livro dos Provérbios. Verdade gera vida, mentira gera morte. E aí é algo muito importante para nós cristãos entendermos. Quem é o pai da mentira? O diabo. Por isso o evangelho tem tanta ojeriza da mentira. E por isso a mentira ela é destruidora. É importante você lembrar disso. Verdade gera vida, mentira leva à morte, né? Você viu esses últimos tempos, se fala muito em fake news, que nada mais é do que mentira. E às vezes a mentira que uma pessoa repete tem o mesmo valor e o mesmo peso maléfico da quem provocou a mentira. Por isso que é muito perigoso esse negócio de você hoje com o celular na mão, você compartilhar um vídeo e tal, sem saber se aquele vídeo é verdadeiro ou não. Porque você pode estar gerando morte. Não estou exagerando não, viu gente? É verdade, né? De repente você chega, recebe uma coisa, você não sabe se é verdade, se é mentira e transmite aquilo. Quando você transmite aquilo, você passa a ter uma responsabilidade moral com aquilo. Moral. Porque aquilo, se for mentira, vai provocar morte. Ou morte de reputação, ou morte de alguém, né? E isso passa a ser responsabilidade sua. Tem que dar conta disso, viu? Tudo a gente tem que dar conta diante de Deus. Tudo. Então tem que ter muito cuidado com a mentira que se profere, tá bom? Gente, eu estou sempre fazendo um desafio para você. Qual é o seu provérbio favorito desse capítulo? Eu já escolhi o meu. Mas depois eu quero que você coloque aí, nos comentários, tá bom? Eu quero ler. Nos comentários, escreva o seu provérbio favorito, que eu quero ver qual é o seu provérbio favorito aí, tá bom? O meu provérbio favorito desse capítulo 14 de hoje é o versículo 29, que eu acho muito interessante. Olha aqui. 29. Cadê 29? O paciente dá provas de bom senso. Quem arrebata rapidamente manifesta a sua loucura. Ou seja, o paciente é aquele que faz as coisas devagar, pausado, pensado, não faz as coisas no afogadilho. Tudo que se faz rapidamente mostra loucura e acaba logo, né? Então, na verdade, a vida da gente, ela precisa, as nossas decisões, as nossas atitudes, elas são tomadas de forma vagarosa, meditada, ponderada, para a gente não fazer loucura. Porque aquilo que se toma rapidamente, que se fala rapidamente, se torna loucura, né? Uma pessoa que de repente ela recebe uma ofensa, aí ela vai falar, responder para a pessoa e fala, depois se arrepende, fez loucura, né? Então, na verdade, as coisas de Deus acontecem de forma mais vagarosa. Você já percebeu? Por quê? Porque são mais sábias. Nossa, a igreja é vagarosa. Você já percebeu? Tudo na igreja é devagar, né? Tudo na igreja é devagar. Por quê? Porque é no tempo de Deus. E na vida da gente também é assim, né? A gente pede uma coisa para Deus e a gente fala, eu quero receber amanhã. Não, leva tempo. O tempo, ele vai me ensinando, né? As coisas que passam devagar vão me amadurecendo. Então, é assim, essas coisas muito rápidas não levam a nada, somente a loucura. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite telev de tribiuda, radix David. Aleluia.